Colossenses 2, do 12 ao 15. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava das ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós entramos hoje na chamada Semana Santa, a semana em que a gente coloca em maior evidência, em que a gente reflete muito mais sobre o que aconteceu ao nosso Salvador Jesus Cristo. Ao longo dessa quaresma nós viemos meditando e fazendo várias reflexões para que chegasse o tão esperado dia da Páscoa. Então a nossa proposta ao longo desse mês foi nos aproximarmos da cruz. Então nós falamos um pouquinho a semana passada sobre a cruz como símbolo, da fé cristã e da sua centralidade, e nós concluímos então que a cruz é aquela que tudo transforma, que ela é o centro da nossa fé. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que Cristo então morreu na cruz. Por quê? O texto que nós lemos de Colossenses, Paulo trabalha vários temas, mas entre eles, e não menos importante que os outros, mas ele vem falar do batismo, ele vem falar do perdão de Deus, e ele vem falar sobretudo do triunfo de Cristo na cruz, sobre as potestades e sobre os principados. A comunidade de Colosso, a quem essa carta foi endereçada, ela não foi fundada por Paulo. Ela foi fundada provavelmente por um certo Epáfras, um nome bom para você pôr no seu filho, guarda aí, Epáfras. Em maior parte, os membros daquela comunidade, eles eram gentios cristãos como nós, não eram de descendência judaica, Eles eram gregos, romanos, que se converteram ao cristianismo. O principal motivo dessa carta aos Colossenses é um alerta, então, sobre o perigo de seguir filosofias e tradições humanas vazias. Dentro dessa comunidade havia um grupo que estava chamando os cristãos para uma proposta de fé e religião baseada em elementos do mundo, não em Cristo ressurreto, mas em elementos do mundo, em água, fogo, ar, vento. Havia entre eles aí uma fé em principados, potestades, anjos, seres celestiais, que representavam então a ligação do mundo espiritual com o mundo físico. E eles acreditavam que esses elementos, que esses seres, então, intermediavam a relação entre o sagrado, entre Deus e os seres humanos. Acreditava-se também que esses seres determinavam o destino da vida das pessoas. Essa era uma crença que os grupos estavam querendo colocar lá dentro de Colossos. E para isso era necessário prestar culto a essas entidades ou a esses seres celestiais. Também havia um outro grupo lá, que aí eram os chamados judaizantes, ou seja, aqueles que procederam do judaísmo e que queriam converter os cristãos a um judaísmo cristão. É uma coisa muito louca esse paradoxo, mas é essa a ideia. Eles queriam seguir a lei, mas seguir Cristo ao mesmo tempo. Então você tinha que circuncidar, você tinha que ter assim uma alimentação mais rígida, você tinha que observar o sábado e as demais festas judaicas. E só assim você teria também possibilidade de adorar a Cristo. Vários estudiosos, vários exegetas, no entanto, defendem que não eram dois grupos, que era um grupo só. Que esse grupo aí, chamado então de falsos mestres, que aí é a nossa linha também de raciocínio, ele na verdade misturava esses elementos do culto, dessa ideia aí dos anjos, das potestades, dos elementos do mundo, com a circuncisão judaica, ou seja, um verdadeiro sincretismo. Na dúvida, vamos adotar tudo, a gente coloca num pacote, coloca Cristo na ponta e está tudo certo. Qualquer coincidência com nossos dias é mera coincidência.
Mas enfim, essa era a ideia desse grupo então. O nosso texto procura então mostrar que essas filosofias, todo esse sincretismo aí, baseado nessas potestades, principados, em seres divinos, na circuncisão, foram derrotados na cruz por Cristo. Basicamente é isso. Que tudo isso, por mais que a gente tente juntar e fazer com que faça mediação entre nós e o sagrado, entre nós e Deus, não tem poder. Inclusive, mesmo que Cristo seja o cabeça deles, que era essa ideia. O fato é que Deus, em Cristo, é o criador desses elementos. Esses elementos não têm poder de mediação. Então não dá para reivindicar poder sobre a vida, se a vida procede do verdadeiro Deus que está em Cristo. Então, os cristãos colossenses, eles estavam misturando aí, então, filosofia com fé. E daí o autor da carta escrever, né? Quem recebeu Cristo Jesus? Quem o aceitou? Não pode deixar enrolar-se por essas filosofias, por essas tradições. Quem foi batizado foi sepultado com Cristo. Morreu por uma vida velha e agora tem uma nova vida. Quem foi batizado recebeu o perdão dos pecados do passado e recebeu uma nova vida. Tem parte também na ressurreição. Então, o batismo aqui dá essa ideia do momento de decisão na vida do cristão. E nele, Cristo, nós somos recebidos. Recebe o perdão conquistado na cruz. Recebe uma nova vida. Então, essa ideia de receber a plenitude é a perfeição. Por isso, o cristão precisa andar conforme o batismo que ele recebeu. E aí ser edificado e confirmado nessa fé. E a gente não pode voltar à vida anterior. Essa é a ideia que Paulo quer falar aqui aos colossenses. Se vocês receberam um novo batismo, vocês foram sepultados junto com ele no batismo. Ele já deu uma nova vida. E nele, em Cristo Jesus, está a vida do cristão. Então, a plenitude da nossa vida está em Cristo. Jesus Cristo é o centro desse texto. E a ação dele em favor da humanidade. Em Jesus, Deus realiza a sua obra de salvação na cruz. Então, por isso que nós afirmamos que a cruz é o centro da nossa fé. E que ela serve como referencial dos conflitos e desvios também da fé. A cruz, como a gente viu a semana passada, é uma declaração de amor. É interessante isso, porque Cristo morreu na cruz por amor. Se nós pudéssemos dizer por que Cristo morreu por amor. Porque o pecado gera em nós separação de Deus. Porque Deus é santo e Ele não tolera o pecado. E nós pecamos. O pecado gera morte. O pecado no nosso coração é o gerador de toda a maldade, de tudo aquilo que é mal e que acontece no nosso meio. E Deus nos ama tanto que Ele escolheu não acabar com o mal. Espera aí, Gisele, agora você deu um... Como assim? O pecado que nós cometemos gera o mal. O fato é que para Deus acabar com o mal, Ele precisaria acabar com o malvado, com quem realiza o mal, de quem Deus não há mal nenhum. O fato é que Deus, Ele poderia simplesmente acabar com o mal destruindo o malvado, nos destruindo. Seria simples, não existiria mais mal no mundo. No entanto, Ele nos ama tanto, que ao invés de nos destruir, Ele escolheu nos redimir. Ele suporta o nosso mal, o nosso pecado, porque Ele nos ama. Na cruz do Calvário, é como se Ele dissesse para nós, eu gostei dessa alegoria que eu trago aqui para a gente hoje, que eu ouvi essa semana do pastor Ed Renekiewicz, e ele falou dessa forma e eu achei impressionante. Ele diz assim que a cruz do Calvário é como se Deus dissesse assim para nós, você pode cuspir na minha cara, você pode bater na minha face, você pode me chicotear, você pode me coroar com os espinhos, você pode até me crucificar, mas você não me pode tornar alguém que odeia você.
E enquanto você estiver me crucificando, vai ter que olhar nos meus olhos e você vai ter que encontrar, não vai encontrar outra coisa, senão uma declaração de amor. Eu te amo. Apesar da gente fazer tudo, nós lemos aí o texto é muito claro. Não foi encontrado em Cristo pecado nenhum, e o povo, no entanto, diz: crucificam. E mesmo assim, Deus não deixou de amar esse povo. E é isso a cruz do Calvário. A cruz do Calvário, ela não é uma demonstração de poder. Nós vimos a semana passada que ela é a maior demonstração de fraqueza, e que Deus sobrepõe a fraqueza humana e transforma a fraqueza humana em poder. A cruz não é demonstração de poder, ela é uma demonstração de amor. Que por mais que nós façamos e que nós sejamos maus e nós queremos destruir o nosso Deus, destruir o nosso irmão, fazer tudo aquilo que às vezes nós temos prazer em fazer de mal, Ele nos ama mesmo assim. E Ele escolheu não nos destruir, mas nos redimir e transformar todo o mal em nós em bem. Isso é impressionante. Isso expressa o amor de uma forma tão grande que a partir desse amor a gente pode dizer então que houve 3 porquês. Né? Para quem gosta, não é 13 porquês, tá? É só 3 aqui, a gente vai falar hoje. Porque esse amor expressado na cruz é tão grande. A gente pode dizer que primeiro, porque tinha uma dívida que precisava ser paga. Segundo, que havia um inimigo que precisava ser derrotado. E terceiro, que havia uma vida que precisava ser experimentada. Esse amor por nós é tão grande, porque se Deus simplesmente nos destruísse, a dívida não seria paga, o inimigo não seria derrotado e a gente não experimentaria a vida que Ele sonhou para nós antes do pecado. Isso é impressionante. Mas assim, como assim havia uma dívida que precisava ser paga? O verso 13 e 14: quando vocês estavam mortos nos pecados, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele o removeu, pregando-a na cruz. A única maneira de nos tornarmos pessoas inculpáveis diante de Deus é a função do sacrifício de Cristo, que nos lava, nos purifica, nos justifica, nos santifica. A nossa dívida por causa dos pecados nos separou de um relacionamento com Deus. A gente sempre fala isso na hora que a gente vai cumprimentar com a paz do Senhor. Por esse motivo nós Cristo precisou morrer na cruz para nos reconciliar. Não existe reconciliação com Deus sem a mediação de Jesus Cristo. O próprio Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Cristo pagou o nosso débito, cancelando a nossa dívida por causa dos nossos pecados. A penalidade do pecado é a morte. Por isso Jesus precisava morrer. E o seu sacrifício foi pago como resgate. Em virtude do sangue derramado na cruz, nós temos perdão completo, nós temos acesso novamente a Deus. O véu do templo do santuário foi rasgado. Nós lemos isso. Através do sacrifício de Jesus na cruz, apagou-se a lista de dívidas que podia haver contra nós por causa do nosso pecado, por causa da nossa maldade. Deus anula de uma vez por todas a escrita de dívida que era contra nós. Ele apaga o registro das nossas dívidas de uma forma tão completa como se elas nunca tivessem existido. É interessante que às vezes você acha, isso parece estranho, mas o fato é que nos tempos bíblicos, quando alguém fosse condenado a um crime, na sua cela da prisão, estava lá exibida uma placa com a relação de crimes que aquela pessoa tinha cometido. Para que todo aquele que passasse lá soubesse porque a pessoa estava presa. E aí, depois de cumprir a sua pena, a sua sentença, e quando ela voltava ao convívio da sociedade, aquela placa não servia mais como acusação, mas como um troféu, porque estava escrito nela, totalmente pago. E aí, quando alguém era abordado usando aquela placa, né, ela mostrava como um documento para provar que a sua dívida tinha sido paga perante a comunidade, independente do que ela tinha feito, estava tudo pago.
Sabe quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Está pago, está consumado. Aleluia. Está terminado. Na cruz do Calvário, a sua dívida, a minha dívida, foi paga. O escrito de dívida está carimbado, totalmente pago. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, lá em Romanos 8:1, ele diz: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. No entanto, isso só é verdade para aqueles e aquelas que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, que tem o Senhor na sua vida. Estar com Cristo significa depositar nele a nossa fé de que realmente as nossas dívidas e os nossos pecados, sejam passados ou futuros, estão carimbados como totalmente pagos. E o próprio Jesus diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida. Então o profeta Isaías também profetizou a respeito dessa verdade, dizendo em Isaías 53:5: mas ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E depois a gente vê então que esse grande amor de Deus por nós também é um motivo, porque havia um inimigo que precisava ser derrotado. O verso 15 do nosso texto diz: tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público. O resgate pago por Jesus no Calvário nos redimiu. Agora nós estamos livres, nossa dívida totalmente paga. Mas Satanás muitas vezes ainda nos acusa. Devemos realmente exibir o nosso certificado de pagamento. Cristo na cruz, o seu sangue por nós, nos perdoou. Satanás, o inimigo das nossas almas, tenta muitas vezes trazer à memória, não o que dá esperança, mas aquilo que nos condena, nos mostrando, nos falando. Às vezes ele usa também a boca de outras pessoas. O fato é que Jesus não somente lidou com o pecado na cruz, mas também com Satanás. Jesus despojou os principados e potestades e os fez cativos, triunfando sobre qualquer poder satânico, qualquer poder do mal sobre as nossas vidas. Na cruz do Calvário, Jesus quebrou de uma vez por todas todos os principados e potestades. O fato é que não havia nenhum caminho para derrotar esse inimigo que combate contra nós. O único caminho para derrotar o inimigo é a cruz. É o sangue de Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou vitória absoluta sobre o inimigo das nossas almas. Jesus quebrou a roda, a engrenagem das potestades, do mal, de toda acusação na cruz. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Por fim, o seu amor por nós na cruz nos diz que existe uma vida que precisava ser experimentada. Ele diz no final do 15, triunfando sobre eles na cruz. Depois do triunfo, geralmente quando a gente tem uma vitória, a gente não faz festa, a gente celebra. Jesus, ele não somente então lidou com o pecado, com a nossa dívida, com Satanás na cruz, mas o seu sacrifício na cruz possibilita a nós uma nova vida, uma vida de alegria, de gozo, que nós chamamos de vida eterna. A morte de Jesus na cruz é a maior demonstração de amor de Deus por nós, porque ele deu o que ele tinha de melhor para quem não merecia. Deus, ele amou o mundo de uma maneira tão grande que só ele seria capaz de fazer. Jesus, enquanto homem, não pecou e mereceu a vida. Ficou claro que ele era inocente o tempo todo. Nós, no entanto, como pecadores, merecíamos a morte. Jesus, na cruz do Calvário, morreu a morte que a gente merecia, para que a gente pudesse experimentar e desfrutar a vida que ele merecia.
O próprio Jesus diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. No exato momento em que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu por você na cruz, você passa a experimentar essa nova vida, completamente diferente da anterior. Você experimenta a vida eterna. Jesus afirma que que crê nele, tem a vida eterna. O Espírito Santo implanta no nosso coração essa semente. Jesus Cristo destrói a nossa necessidade de circuncisão, da lei, da obrigação dos sacrifícios, do holocausto. Jesus destrói na cruz a própria morte. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido e a ser derrotado é a morte. O fato é que Jesus já venceu e é o que nós vamos celebrar no próximo domingo, na Páscoa do Senhor. Jesus Cristo, Ele morre na cruz, mas Ele não permanece morto. Ele ressuscitou. Ele não vai precisar morrer outra vez. Foi um sacrifício único, suficiente. Por causa da morte dele na cruz, nós que o seguimos, também ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Essa é a nossa promessa. E quando ressuscitarmos, será para a vida eterna, junto com Deus. A morte perdeu seu poder. Essa esperança e essa fé que a gente vive todo dia. A vida eterna, no entanto, não significa apenas uma vida depois da morte física, como muitos acreditam ser. Eu acredito em Jesus, eu vou viver essa vida, o dia que eu morrer, eu morro e acordo no outro dia, acordo na outra vida para Deus. Não é só isso. A vida e a vida eterna e a vida abundante que Ele nos promete já é uma realidade. Uma realidade que pode ser vivida nesse momento. E que a morte física não pode interromper. A vida eterna é mais do que viver eternamente no céu, com os anjos cantando, louvando a Deus, como muitos acreditam. O fato é que essa essência de Deus implantada no nosso coração nos convida a ter um relacionamento íntimo com Ele, verdadeiro, conhecendo a sua verdade, os seus propósitos, os seus caráteres, e deixando-se ser transformado dia após dia, para que a gente também transforme a nossa realidade. Jesus não precisava deixar sua glória. Jesus não precisava tornar-se um de nós. Jesus não precisava sofrer os escárnios e as injustiças que Ele sofreu. Ele não precisava morrer naquela cruz, se Ele não quisesse. Mas Ele decidiu deixar sua glória, tornar-se um ser humano como nós, sofrer as dores desse mundo e morrer na cruz do Calvário. Tudo isso porque Ele nos ama. Deus é amor e Ele quer que nós experimentemos esse amor todos os dias, desde já. Esse amor nos conquistou na cruz e nos chama para uma nova história, para uma vida nova. Diferente de Colossos, talvez hoje nós não sigamos filosofias e tradições humanas vazias. Não temos mais o Império Romano aí exigindo que a gente adore o imperador, mas certamente existe um sistema que nos domina, que busca ditar as normas e uma nova forma de vida para nós. Um sistema não tem consciência, não pode entender, não pode se arrepender. O princípio máximo do sistema que nós vivemos hoje, no nosso dia a dia, é o do lucro. Do lucro a qualquer preço. Isso é o que nós vivemos hoje. E esse lucro a qualquer preço diz que os fins justificam os meios. É também um sistema que busca estabelecer certas ordenanças para nós. Uma escala de valores. Que é aquele que só vale quem produz. Se você não produz, você não tem valor. Assim, dia após dia, nós temos hoje na nossa sociedade, cada vez mais,
pessoas marginalizadas, que sofrem com chuvas, com enchentes, que morram afogadas dentro das suas casas, que tem montes caindo sobre as suas cabeças, o prédio que está dormindo, desabando durante a noite, que sofre com barragens de mineradora matando as suas famílias. O fato é que o sistema que a gente vive hoje exerce o seu poder e busca abusar de Deus e dos homens, transformando pessoas em semi-escravas, trabalhando com salários não é nem mínimos, miseráveis, que não pagam nem um pão do dia, que não dá condições para viver, que perseguem e matam pessoas em nome da justiça e da ordem, não com 2 tiros, mas com 80, famílias inteiras. O fato é que dia a dia nós temos visto a nossa criação, a criação que Deus nos deu degradada, a atmosfera e os rios poluídos, matando toneladas de peixes. Esses dias o rio Tietê, mais de 80 toneladas de peixes mortos por causa, nem sabem do que ainda. O fato é que nós somos chamados a viver uma nova vida, somos chamados a sermos testemunhas através do batismo que nós recebemos e nele nos tornamos recém-nascidos do Cristo Jesus. Essa vida eterna que nós recebemos não é só além, depois da morte, é para hoje, é para testemunhar as palavras e as ações concretas, restauradoras do nosso Deus na nossa vida, que precisam se tornar atitudes reais, com um estilo de vida que não se dispõe a fazer lucro a qualquer custo, mas que do homem e de Deus, que o homem busque em Deus sabedoria e entendimento, para que possa exercer a sua criatividade de forma que gere vida, e vida em abundância, e não morte, e não destruição. Esse testemunho sempre nos levará à cruz, porque nós somos alvo ainda da maldade humana. Nós somos às vezes aqueles que realizam essa maldade, nós somos alvo dessa maldade. Deus escolheu redimir o malvado e não acabar com ele, que nós possamos ser realmente agentes de restauração, porque é importante a gente nunca esquecer que não existe verdadeiro evangelho sem cruz. No seu batismo, Jesus se identifica com os pecadores. Na sua tentação, ele se recusa a desviar-se do caminho da cruz. Ele predisse muitas vezes os seus sofrimentos e a sua morte. Ele diz várias vezes: a minha hora ainda não chegou. É essencial que nós olhemos para a cruz, tendo em vista que no nível humano, não foi Judas simplesmente que o entregou aos sacerdotes, aos quais entregaram a Pilatos, que o entregaram aos soldados, os quais o crucificaram. Nós precisamos olhar a cruz, olhando através do nível divino, que o Pai entregou a si mesmo para morrer por nós. Por isso que a cruz não é demonstração de poder, é demonstração de amor. À medida que a gente encara a cruz, a gente pode dizer que Cristo pagou a nossa dívida, que Cristo realmente derrotou o inimigo, e que é nele, e por ele, e para ele que nós podemos experimentar uma nova vida. Uma vida que é realmente nova. Que Deus nos ajude a experimentar tudo isso. Que realmente o que é escândalo para os judeus e loucura para nós, para esse mundo, possa fazer diferença na nossa vida. E nós somos o povo resgatado na cruz. Os pecados e as nossas dívidas estão pregados naquela cruz. Não nos esqueçamos disso. Em nome de Jesus. Amém.